Sejam muito bem-vindas. Vamos falar sobre 2025? Gente, 2025, vou confessar que não foi um ano fácil para mim. Eu não sei como foi para vocês, mas eu sinto que eu passei por situações que testaram a minha capacidade de manter o meu coração aberto. E em alguns desses testes, digamos assim, eu falhei. Eu senti o meu coração se fechar um pouco. Eu senti a minha energia um pouco mais densa. Muitas vezes, eu que sou bem otimista, me vi sendo uma pessoa pessimista em muitos momentos, tensa, com o corpo rígido. E como eu sei que nada é por acaso, e nenhum conhecimento chega por acaso em nossas vidas, um conhecimento que chegou para mim em 2025 e que eu comecei a me aprofundar, a colocar em prática e me ajudou muito, principalmente no segundo semestre de 2025, foi o conhecimento da coerência cardíaca. Para quem é minha aluna do portal Criadoras Quânticas, eu já falei bastante sobre isso. No final do ano passado, de 2025, eu regravei os 8 passos de manifestação e eu trouxe esse conhecimento. Se você é aluna, ainda não viu, vai lá assistir. Tem um dia, um desses 8 passos que é só sobre isso e vale muito a pena. Mas eu senti de trazer essa imersão experiencial no tema para a gente começar esse ano de 2026 juntas, no que os cientistas que estudam a coerência cardíaca chamam de Heart-Based Living, que é um modo de viver pelo coração. Eu tenho a linha 4 no perfil dentro do Human Design, e quem tem a linha 4, principalmente, claro que, gente, para todo mundo isso é importante, mas eu sinto que faz parte do propósito da linha 4 manter o coração aberto sempre. A sombra da linha 4 é justamente fechar o coração e trazer as coisas muito para o mental. E eu sinto que em 2025, por muitos momentos, eu acabei fazendo isso. E 2027 é um ano de muitas transformações. Esse ano de 2026 eu chamo de in-between, é um ano ponte, para nos prepararmos para essas grandes mudanças. E eu sinto que o propósito de tudo, gente, de tudo nessa vida é o amor. A voltarmos para essa conexão com os nossos corações. Porque quando estamos conectadas com os nossos corações, estamos centradas em nossa própria essência, que é a nossa própria sabedoria interior. Além disso, 2026 será um ano muito especial. Eu tô sentindo isso. Vocês estão sentindo também? Gente, eu tô sentindo uma energia muito boa, assim, sabe? Uma fé muito grande. 2026 é o ano do cavalo, que representa liberdade, movimento. É um ano regido pelo planeta Marte, que fala sobre ações, inícios, movimentos, plantio. É um ano 1 na numerologia, porque 2 mais 0 mais 2 mais 6 é igual a 10, que é igual a 1, que fala sobre inícios, plantio. Ou seja, é um ano com muitos movimentos interessantes. Inclusive, eu vou falar sobre isso no encontro ao vivo desse mês, dentro do portal Criadoras Quânticas. Eu estou preparando uma aula incrível só sobre isso, onde eu vou falar sobre os eclipses, os movimentos importantes, dos planetas, dos nodos, coisas importantes que vão acontecer esse ano para que possamos nos preparar e tirar o melhor disso, porque eu acho que o céu não determina, mas ele traz convites muito importantes que, se a gente sabe utilizá-los, a gente consegue expandir muito. 2026 é principalmente um ano que vai beneficiar os corajosos, aqueles que escolheram superar seus medos e mergulhar no desconhecido em prol de um chamado de alma mais profundo. Ou seja, não dá mais para você ignorar aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que está te chamando faz muito tempo. Quem tenta permanecer no antigo, no desalinhado, no confortável, sentirá essa tensão, essa resistência cada vez mais. Quem escutar o chamado interno encontrará clareza, facilidade e expansão. Então, nessa imersão, eu quero trabalhar um tema a cada dia e um exercício também diário para fortalecermos essa conexão com o nosso coração, o que nos levará a um ano de expansão. Por isso que essa imersão se chama o ano da expansão. Existem muitos estudos científicos que já comprovaram que praticar esses exercícios de coerência cardíaca por uma semana, ou mais, se você quiser, quanto mais melhor, fortalece a nossa estabilidade interior, ao mesmo tempo em que ajuda a prevenir fatores de estresse que bloqueiam a clareza, as escolhas assertivas e alinhadas, que bloqueiam a nossa criatividade.
Então, entre os benefícios observados nesses estudos científicos dos exercícios de coerência cardíaca estão a redução da pressão arterial, a diminuição do estresse, da ansiedade, o aumento da resposta imunológica, ou seja, você fica mais saudável, você passa a ter mais bem-estar, você fica mais criativa, você ativa o seu poder de cocriação, você regula os seus hormônios, você consegue permanecer numa vibração elevada, porque você fica com um humor mais positivo também. Mas é normal também que em alguns dias você não consiga sentir essa conexão com tanta intensidade. As sensações do coração, elas variam ao longo do tempo e tá tudo bem. É a sua intenção sincera de se conectar com o seu coração que vai aumentar a eficácia dos exercícios e vai fazer com que você consiga irradiar amor, cuidado, compaixão, se tornando cada vez mais um processo automático para você, ativando cada vez mais o seu magnetismo, porque nunca é só por você, isso impacta, as pessoas sentem. E essa prática de permanecer em coerência com o ritmo do seu coração, mesmo por alguns minutos, acumula uma energia de vibração tão elevada, que se alonga ao longo do seu dia. Então, se você faz isso pela manhã, você sente isso durante o dia inteiro. Isso vai trazendo clareza, maior estado de fluidez, de facilidade nos seus objetivos. Muitas vezes isso atrai soluções criativas onde antes parecia não existir nenhuma solução. Quando você está vibrando em coerência cardíaca, você atrai mais sincronicidades. Você consegue fazer escolhas com mais clareza. Você consegue ter uma presença que amplia a energia do seu coração, através das suas interações diárias. E é muito importante dizer que você não precisa ser perfeita para viver em coerência cardíaca, você não precisa não ter nenhum desafio na sua vida, muito pelo contrário. É justamente quando você tem muito desafio que você precisa lembrar disso. Manutenção regular da conexão com o seu coração. Como qualquer prática que ajuda a orientar suas decisões, os seus comportamentos, você precisa repetir. Você precisa dar atenção a isso. Então, essa imersão será dividida em 3 etapas iniciais. Revisão, que é o dia de hoje. Construção, que é o dia de amanhã. E expansão, que é o 3º dia. Então, hoje o primeiro dia vai ser sobre a revisão. Essa revisão do ano que passou é muito importante antes da gente olhar para os objetivos do próximo ano. Na neurociência, existe um termo chamado feedback negativo não integrado. É como se fosse uma informação corretiva que chega até a pessoa, mas não é assimilada de forma consciente. Isso faz com que a pessoa repita os mesmos ciclos desafiadores sem olhar para isso, sem clareza do que aquilo trouxe de aprendizado. Ou seja, o feedback até é recebido, mas não é integrado ao nível da consciência, do comportamento, da identidade da pessoa. E vocês, alunas do portal, já sabem que o que cria a nossa realidade não é o desejo, é o nosso estado de ser. E esse estado de ser é determinado pelas emoções que a gente cultiva, pelos pensamentos que a gente cultiva, pelos nossos comportamentos, nossas ações, que determinam, por sua vez, a nossa vibração. E se a gente vive num universo de vibração, a nossa vibração dá match com aquilo que está em coerência, e é isso que a gente atrai para as nossas vidas. O que está em coerência é a vibração que a gente sustenta na maior parte do tempo. Então, a gente precisa desse exercício de metacognição, que é você observar de fora a pessoa que você foi em 2025. Sabe aquela coisa de sair da ilha para enxergar a ilha de fora? É isso que a gente precisa fazer antes de olhar, de fato, para os nossos objetivos. Então, qual foi a sua identidade em 2025? Esse é um convite, gente, para fechar esse ciclo com consciência e abrir o próximo ciclo com intenção e clareza. O próximo ciclo, gente, não é moldado pelo esforço, pelo quanto você faz, pelo quanto você se esforça para conquistar as coisas na sua vida, e sim pelo estado interno a partir do qual você está fazendo. Essa é a base de toda a criação consciente. A revisão do ano, ela vai limpar os ruídos, vai integrar os aprendizados e devolver o alinhamento com os chamados da sua alma. Por isso, é muito importante. Sem essa pausa consciente, eu sinto que a maioria das pessoas entra no novo ano a partir do mesmo lugar, da mesma identidade. Cobrança, comparação, urgência, vivendo os mesmos ciclos. Então, quem foi a sua versão de 2025? Quais foram os seus hábitos, seus pensamentos, suas emoções, né? Aquilo que você sentiu com frequência?
As narrativas que você contou a si mesma, suas crenças, como foi sua rotina, quais foram os seus hábitos. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno de manifestação, a aluna do portal já tem esse caderno em mãos, vai fazer um desenho que represente você no centro da folha, e embaixo você vai escrever minha versão de 2025. E em volta você vai começar a escrever tudo sobre essa sua versão. Quais sonhos você conseguiu honrar, tornar reais nesse ano, porque é importante também sentir gratidão pela sua versão. O que merece ser cuidado, nutrido e preservado na sua vida para o próximo ano. Se você quiser, você pode focar nos 4 eixos estruturais da vida adulta moderna. Energia, como estava a sua energia na maior parte do tempo em 2025? Como estava a sua emoção? Que é o segundo pilar, o entendimento, né? O que você aprendeu e a execução, o que você fez, o que você realizou. Então olhe para esse desenho e se pergunte, se eu continuar vivendo como eu estou vivendo hoje, qual vida eu estarei vivendo em dezembro de 2026? O que você escolhe deixar ir para caminhar mais leve em 2026? Quais são os pesos que não precisam mais te acompanhar nesse novo ano? Escreva, gente, tudo que você sentiu, tudo que você pensou, tudo que você viveu, hábitos que você cultivou e perceba o que você não quer levar para 2026. Você vai perceber que depois que você fizer esse exercício, você olhar para essa folha, leia tudo. Se você quiser, leia em voz alta, tá? Tudo que você escreveu. Pode ser que venha muita coisa, que a folha fique inteira, pode ser até que você precise de mais de uma folha. Mas traga tudo isso para a consciência. Depois eu quero que você olhe e perceba o que você não quer carregar para 2026. Quando você encerrar esse exercício, você vai afirmar: eu fecho esse ciclo com consciência e abro o próximo com presença e alinhamento. E a gente vai olhar mais para isso no dia de amanhã. Mas antes, para encerrar o dia de hoje, eu quero passar um exercício de coerência cardíaca. O que você vai fazer? Você vai parar 1 ou 2 minutinhos do seu dia, inclusive se você quiser, você pode fazer isso em vários momentos do seu dia, e você vai assumir o compromisso de conscientemente transmitir, irradiar amor para alguma pessoa da sua vida. Ou para mais de uma pessoa, um ser, pode ser seu cachorrinho, seu pet, seu gatinho. A gente já faz isso naturalmente, especialmente quando a gente sente apreciação, gentileza, ressonância com a natureza, Aqueles momentos que estamos muito conectadas com a natureza, afeto com familiares, amigos, animais de estimação. Mas eu quero que você faça isso conscientemente. Eu quero que você pratique respirar amor e sentimentos de cuidado, nutrição para o ambiente onde você estiver, para as pessoas ao seu redor. Quando você estiver fazendo compras, no telefone com alguém, na mesa do jantar, assistindo notícias, se você tiver esse costume, em uma reunião, enquanto você dirige, enquanto você caminha, enquanto você está na academia, quando você lembrar, faça esse exercício de se conectar com o seu coração e irradiar amor. E quando você faz isso, você está aumentando a sua capacidade de encontrar soluções para os desafios que você pode enfrentar na sua vida. Quando você fizer isso, você vai respirar amor e permitir que entre pensamentos elevados e saudáveis para você, para as células do seu corpo. Isso vai fortalecendo o seu sistema imunológico, hormonal, nervoso, podendo auxiliar no autocuidado e na autorregeneração do seu corpo, enquanto você se torna também muito magnética. Lembre-se que já existem diversos estudos científicos que comprovam que a energia do amor pode promover mudanças positivas na biologia. Você pode praticar também isso para interações futuras, para algum encontro que você está planejando com alguém. Isso estabelece um tom de escuta mais profunda a partir do coração e te ajuda a manter ou até recuperar o seu equilíbrio emocional, se necessário, durante essas interações. Vejo você então amanhã no nosso segundo dia da imersão, o ano da expansão.